falar um pouquinho sobre fé, amém? Glória! Sobre fé, eu gosto de falar sobre fé. Na verdade, eu gosto de falar sobre a palavra. Se a pessoa tiver sem assunto e vier conversar comigo sobre a palavra, a gente vai ficar a noite toda falando. Amém. Vai ter que parar, porque ainda tem mais um assunto do outro dia. Amém? A palavra é grande, né? Vai de Gênesis e Apocalipse. E ainda tem pessoas que não se dão satisfeitas. Ela vai de Gênesis, tem aquelas Bíblias que tem arco cristã no final. Para elas, ela vai de Gênesis até arco cristã. Amém. Hebreus 11, capítulo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Não é? E a gente também tem aprendido que fé é persuasão firme ou firme persuasão, convicção fundamentada no ouvir. Então a gente tem essa definição breve sobre fé. E eu venho prestando atenção que, embora a gente fale sobre fé, embora a gente leia sobre fé, mas ainda às vezes a gente acaba tendo uma certa dificuldade para entender como fé funciona. E fé funciona simples e fácil, do jeito que a palavra diz que fé vai funcionar, ela vai funcionar. O problema é a forma como nós vamos absorver isso e como é que nós fazemos para aplicar essa fé no nosso dia a dia. Talvez esse acabe sendo o maior de todos os desafios. Marcos capítulo 9, versículo 23, a parte B diz assim: ao que Jesus respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Não é? E aí você encontra uma pessoa, talvez na situação que ela se encontrava desesperada, e Jesus mostrando essa possibilidade no meio talvez do que seria uma impossibilidade humana. É até tema de um livro, né? Impossibilidade humana, possibilidade divina. Jesus disse assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Às vezes eu leio esse versículo e imagino Jesus assim, com aquela voz de galã de novela. Se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe, mas de fato tudo é possível ao que crê. Olha só o que diz Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, aí eu vou abrir colchetes aí. Em verdade vos afirmo que, se alguém disser, ordenar, chamar a existência, liberar uma palavra de fé e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Então olha só que interessante. Se alguém disser, ordenar, chamar a existência ou liberar uma palavra de fé e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Eu acho interessante essa observação, esse conceito que foi aberto aqui, sobre ordenar, chamar a existência e liberar uma palavra de fé. Que talvez a maioria das pessoas hoje, os cristãos de hoje, eu também inicialmente eu tinha dificuldade, porque logo quando se ministrava uma palavra, falando que mesmo que a Bíblia diga que suas palavras têm poder de vida e de morte, e com o passar do tempo a gente estudando e analisando, a gente percebendo que quando a gente fala alguma coisa, a gente libera um poder naquilo que está sendo falado, e as coisas elas começam a acontecer contra ou a nosso favor, dependendo daquilo que foi falado. No exemplo disso, a gente tem estudos falando sobre bênção e maldição, o poder da palavra, vida e morte está no poder da língua. E um exemplo mais claro a respeito disso a gente tem quando a gente dá uma lida bem rápida nos primeiros capítulos da Bíblia, como é o caso de Gênesis.
onde a gente encontra aquela situação toda, o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo, aquele caos que se encontrava a terra naquele instante. E no versículo seguinte, Deus disse assim, está escrito assim: e disse Deus, haja luz. E as coisas começaram a acontecer, e o que chama a atenção é a frequência e a forma como as coisas vão acontecendo. Você só vê e disse Deus, haja e havia, e disse Deus, exista e existia. Então você nota que é um poder através daquilo que você fala, mas também crendo, como Paulo dizia, crendo com o coração e confessando com a boca. Não é apenas um falar, não é apenas como, eu posso dizer, como o poder da palavra mágica, ou uma palavra vazia que você libera, mas é crer com o coração e confessando com a boca.